o Senhor vai nos conduzindo aí conforme a sua promessa e queremos pedir a Deus que nos abençoe nesse encontro nosso, nessa comunhão, né, nessa ação profética, né? Essa é uma ação profética que anuncia o dia do Senhor, né? Jesus ligou mesmo o que está acontecendo hoje com o dia do Senhor, né? Com a vinda gloriosa dele. Então, pedimos ao Senhor que nos abençoe. Oi, irmã Gemima, Deus abençoe aí. Deus abençoe. Estamos agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos queridos, nesse caminhar, né? Nesse caminhar, vamos dizer assim, como um corpo, né? E como reino, corpo de Cristo, reino de Deus, né? Então, pedimos ao Senhor que abençoe os irmãos em todos os lugares, abençoe nós aqui, juntos, né? Ali está, lá na mesa, a Esther e o Pedro. Estão lá nas suas atividades, maravilhosamente trabalhando. Pedro dando um oi, falando assim, ó, galerinha de casa, se vocês curtirem esse canal, dá um like. Ó, estão mandando corações também, já, desde já. Coração para todo mundo. Maravilha. Não esquece de dar um like no canal e tocar o sininho lá, tá bom? A irmã Patrícia, o irmão Jason, a minha esposa amada Nancy, a irmã Cinésia ali também. E aqui nós vamos seguindo junto com vocês no rumo do céu, né, irmãos? Rumo para o céu, no caminho para o céu, que é Cristo. Para o céu por Jesus irei, né? Tinha um hino, né? Tem um hino ainda que canta assim, né? Para o céu por Jesus irei, né? Para o céu por Jesus irei, grande é meu prazer de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Ah, maravilha, maravilha. E é assim, né, amados? A gente sabe muito bem pela ação da graça do Senhor, né? Em nos ter alcançado nele. E aqui em Lucas, na palavra do Senhor, aqui, né, testificada ao nosso coração, em que o Espírito Santo faz ser corpo de Cristo para o nosso alimento, sangue de Cristo para o nosso alimento, para o nosso fortalecimento. Né? Lucas 17. Lucas capítulo 17, lá no versículo 20, nós pensamos outro dia nisso aqui, e notem os irmãos que Jesus está ligando o reino de Deus, né, como aquilo que marca o último dia, né? O reino de Deus é todo o corpo de Cristo, que ele reina, né? Que Jesus reina, e que nós somos reinados, o reinado é de Cristo, o cabeça único, né? Só tem um reino, né? O reino de João. Nós estamos aqui, João. Ô João, liga aí, ó. O João de Campinas. Vai ver que ele enganou, ele foi, acho que ele acabou se enganando, não sei. O fato é que não deu, né, João? Estamos aqui transmitindo, João. Só ia ser o João mesmo fazer essa lambança. Eu tô brincando, viu, João? Você sabe que contigo eu brinco. O João, lá de Campinas. Mas é nosso querido João. Está querendo falar aqui, mas eu estou transmitindo justamente do celular. Então não dá para atender, meu querido João.
Vê aí, ó, entra aí no ao vivo. Então, meus queridos irmãos... Oi? Irmão da Cláudia, é. O João é irmão da Cláudia, cunhado do Edson, meu irmão. Ah, é? É, o João é o cunhado do Edson. Então, meus queridos, assim, olha, nós precisamos muito ter cuidado com a nossa identidade, né? Saber aquilo que somos, né? Saber, de fato, quem é que o Senhor nos fez ser. O que é que Deus nos fez, né? Para não sermos feitos jogo na mão de ninguém, né? Jogo na mão de nada, de nenhum tipo de arquitetura bestial, né? Revelada por Cristo em Apocalipse 13, são várias arquiteturas bestiais operando no mundo no último dia. E essas arquiteturas, elas são tramas também, elas usam tramas sagazes de engano, né? De ludíbrio, de tentar seduzir, de sedução das mentes, né? A mente do ser. São tantas as articulações malignas, né? E nós somos alcançados pelo Senhor, como diz aqui em capítulo 17 de Lucas, versículo 20. Irmãos queridos, irmã, deixa eu ver aqui, Enéas, Schuller, João, vai você, João, vai você. João, né? Então, assim, irmãos, Deus abençoe todos que estão em todos os lugares. Esse corpo santo de Cristo, único. Então, aqui no capítulo 17 de Lucas, as pessoas começaram a interrogar Jesus sobre o reino de Deus, né? Só que nota que quando eles interrogam sobre o reino de Deus, né, eles perguntam sobre quando esse reino viria. Eles perguntam aqui no versículo 20. Quando esse seu reino vem? Não é? Marcos, no capítulo 1, Jesus estava nas primeiras palavras faladas por Jesus no seu ministério, irmãos. Das primeiras palavras de Jesus faladas no seu ministério, Marcos 1:15, né? Porque você tem aqui o batismo, né? O batismo de Jesus, a tentação de Jesus no deserto, aquela luta contra Satanás, e logo depois, iniciando o seu ministério. Irmãos, é muito importante isso daí, irmãos. Olha, é muito importante. Iniciando o seu ministério, Jesus já fala sobre o reino de Deus, que chegou. Marcos 1:15. Isso é a primeira palavra, né? Ele é batizado, identificado perante todos e glorificado pelo Senhor, dizendo sobre a pessoa de Jesus como sendo o Messias, o Cristo, né? Ali, ungido pelo Espírito, aprovado pelo Pai, amado pelo Pai, Jesus vai para o deserto. João, hein? Estou ouvindo com a mamãe, Dona Marilda, Irmã Marilda, e Edson, meu querido irmão. Irmã Marilda, Deus abençoe por aí, né? Outro dia teve aniversário da Irmã Marilda, estávamos orando também por ti, né? Sabendo que o Senhor está conduzindo tua vida aí, junto dos amados, agora irmão João, irmão Edson. Irmãos queridos, em Marcos, notem bem, irmãos, a primeira palavra de Jesus, a primeira, tem a ver com o reino de Deus, né? O reino de Deus, que é o corpo de Cristo formado e que segue conforme o rei do reino. Então você tem o batismo, identificação então de Jesus, depois a luta contra Satanás ali, a tentação, aquela luta, né? O Espírito conduzindo diretamente
a ver, pegar aquele inimigo de frente e mostrar quem estava chegando na terra, para derrotá-lo e para alcançar pessoas, para formar parte desse reino de Deus, sendo nós do reino de Deus, né? O reino é Cristo como rei e nós como corpo de Cristo reinando com ele, conforme diz Apocalipse 20. Reinando com Cristo, no reino de Deus. Então, meus queridos irmãos, notem bem que aqui está, no versículo 14 e 15, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o quê? É dizendo para as pessoas que o Kairos, aqui a palavra tempo, é Kairos. Kairos. Kairos é a manifestação de Cristo. É a estação de Deus. Então, isso está junto com a palavra, em português, cumprido. Só que, é claro, dá para ter uma ideia na palavra cumprido. Mas a palavra mesmo no grego é plerou. Plerou quer dizer plenitude. A plenitude, a plenitude de tudo é a chegada do Kairos. A plenitude de tudo. Não tem mais nada. A próxima coisa que vai ter é a continuidade desse reino no céu. No reino de meu Pai, que se cumprirá então a gente junto lá no céu. Sentados lá, né, no modo de dizer, mas junto ali com Jesus, recebendo dele mesmo aquilo que teremos que receber para viver no céu. O que vai acontecer no céu? Eu não sei. Mas o que eu sei é que nós vamos, conforme promessa de Jesus em Apocalipse, e também aqui, né? Nós vamos, lá em Mateus também, no capítulo 26, nós vamos estar recebendo de Cristo aquilo que é necessário para a gente ser composto como pessoas habitantes do reino de Deus, do reino do Pai, nesse ambiente que é o céu. Isso é o céu. O céu é isso, é estar alimentado profusamente e profundamente por Jesus, nas atributos e todas as qualificações que dele decorrem para a gente poder estar vivendo no céu. Aqui na Terra a gente tem que comer as comidas, tem que beber água, tem que... Está tudo programado pelo Senhor para a gente ter esses alimentos assim também. Mas lá no céu o alimento único é Cristo, né? Então o tempo, quer dizer, o Kairos está na sua plenitude, chegou na sua plenitude, não tem mais nada depois disso, só tem o reino de Deus lá no céu. A plenitude. Tudo que era anunciado, que houve desde na fundação do mundo até agora é a plenitude. E aí não tem espaço para nenhuma teologia que afirme que ainda resta ir para Jerusalém, ficar lá sentado Jesus 1000 anos. Esse período do último dia, nas Escrituras, é chamado de milênio, né? Isso está lá revelado em Apocalipse 20. Bom, isso é extremamente importante, essas diretrizes, para que a gente siga do jeito certo, no caminho, né? E a gente não se perca com outras e outras vozes. Então, Jesus vai falar disso em Lucas, daqui a pouco a gente vai lá, né? Para a gente seguir alimentando o nosso coração da palavra. Então Jesus diz assim, o Kairos chegou, a plenitude está aí, a plenitude das coisas está cumprida. O reino de Deus está aqui, diante de vocês, né? O reino de Deus está aqui. Quer dizer, como assim o reino de Deus está aqui? Porque o rei está ali. Irmãos, é muito simples. O rei do reino é o reino. O reino é ele. O reino é Cristo. O reino de Deus está aqui, né? É Jesus o rei do reino. Então,
como que faz para entrar nesse reino? Quer dizer, é preciso haver então uma mudança, uma metanoia, um metanous. Quer dizer, esse metanous não é uma mudança de entendimento intelectual, de gente que não conhecia a Bíblia e agora conhece. Não é uma mudança acadêmica, não é uma mudança de religião. É uma mudança na profundidade que só a palavra de Deus pode fazer. E isso ele faz na salvação e na continuidade dos dias, irmãos. Por isso que todo dia, se tu não se apropria... Bom, você está salvo, vamos dizer assim, a pessoa foi salva. E ele deve todo dia entender que a mente dele tem que estar ligada nessa alteração, nessa nova forma de ver tudo, de pensar, que vem de Deus e vem pela palavra. Né? Então, por isso que ele fala assim, ó, metanous e pisteo. Quer dizer, aqui está arrependimento e fé. O pisteo é a mente que se mantém na centralidade absoluta de Cristo. Não é nas doutrinas, não é no aprender na escola bíblica, não é estar numa igreja. Né? Afinal, a gente já falou isso outro dia também, já falei para os irmãos, né? Tem aquelas 1.200 páginas que eu escrevi sobre eclesia. Mas a gente podia resumir em uma coisinha. Se é que dá. É difícil, né? Mas eu quero só usar essa força de expressão. Porque sabe quando a gente tem uma palavra, por exemplo, love. Todo mundo sabe o que é love. Todo mundo sabe o que é love. Sabe o que é love, Pedro? Love. Love em inglês. Love. I love you. Love. A Esther deve saber o que é love. Sabe, Esther? Sabe, a Esther sabe. Agora vamos falar para o Pedro. Pergunta para a mãe baixinho, Pedro. A mãe sabe. Fala. É isso? Tá vendo? Agora já sabe. Então, amor. Quando a gente fala love, né, pode ser traduzida essa palavra. Vamos supor que alguém tem uma ideia. Sabe aquela frase assim, tive uma ideia, né? Sabe aquela frase assim, uma pessoa que teve uma ideia, e ele fala assim, eu vou falar para esse povo todo que love é uma casa. Você já pensou, love é uma casa? Não é uma casa, mas ele imagina, ele quer fazer a turma pensar, então ele não explica nunca para ninguém, ele não traduz. Ele não traduz love por amor, ele só fala. Gente, agora vamos aqui, que tem um love. Mas como assim tem um love? Isso não é um love, mas ninguém sabe, todo mundo pensa que é uma casa. Aí as pessoas pensam assim, bom, nós temos um love. Aí o pessoal olha assim, nossa, mas que estranho, né? Love não é isso, mas no fim vão se acostumando e acham que tendo uma casa tem um love. Né? Então fizeram isso com a palavra eclesia. Isso daí, quando você usa a palavra sem traduzir, por exemplo, futebol, ela não é traduzida. Ela é uma, sabe como é que chama isso? A palavra original é futebol. Foot é pé, ball é bola. Futebol é pé na bola. Então, ninguém fala assim, ó, domingo vai passar um pé na bola para todo mundo assistir ao vivo. Ninguém fala isso. Vai passar um pé na bola do Brasil. Brasil e Argentina, o famoso pé na bola do século. Ninguém fala pé na bola. Todo mundo fala futebol. Né? Vamos jogar um pé na bola lá fora, Pedro? Não, ninguém fala isso. Então, a turma pegou a palavra do jeito que ela é em inglês e trouxeram para o português transliterado. Isso chama-se transliteração. E quando você pega direto lá da língua original e traz para uma outra língua e não traduz. Né? Ainda que eles pegaram a palavra do jogo de futebol americano, que o único chute que dá na bola, né, foi chamado de futebol, né, e que é um chute só que vai no pé. É aquele primeiro inicial, depois o resto é tudo com a mão. Né? Tem hora que dá um chute. Mas o que eu quero dizer é assim, a transliteração pode estar certa e pode não estar.
Depende. É muito perigoso transliterar. No caso de eclesia, eles não traduziram também, irmãos. Lá no grego tem a palavra eclesia. Tem a palavra eclesia. Todo pastor sabe disso, irmãos. Toda escola teológica ensina isso para o pastor. Eu dei aula 10 anos numa faculdade teológica, eu ensinei isso, quase que como se ensina um beabá, como diz, né? Beabá. Eu fui professor de grego, fui professor de hebraico, a gente ensina o beabá. Eclesia é a coisa mais simples que tem. Então, pegaram a palavra eclesia e não tem uma Bíblia no mundo inteiro que traduz a palavra eclesia. Não tem. Por que será isso, irmãos? Por que não tem uma Bíblia no mundo? Você pode imaginar qualquer língua que for. Não existe uma Bíblia que traduza a palavra eclesia. Eles só transliteraram e fizeram uma coisa muito pior do que só transliterar. Eles transformaram o significado da palavra eclesia para outro significado que não é o significado original da palavra eclesia. E os cristãos foram sendo trabalhados na sua mente para acreditar que aquela explicação que estavam dando sobre a palavra eclesia era o significado original da palavra eclesia. O que eles fizeram ao longo de 18 séculos? Disseram que essa palavra eclesia é igreja. E o pessoal acreditou, claro, 18 séculos em cima, né, massificando a cabeça das pessoas. Então, há uma intenção, uma segunda intenção, né, política e religiosa para conduzir os crentes para fora do corpo de Cristo, para fora do corpo de Cristo, para fora do reino de Deus, no sentido espiritual, assim, no sentido daquilo que eles vão viver. Eles podem estar salvos, a pessoa pode estar até salva. Ele se entregou, foi alcançado pela graça de Deus em Cristo, mas ele é tirado da realidade do corpo de Cristo como noiva de Cristo. Ele é fatiado, aqueles cristãos são fatiados e distribuídos naqueles caminhões de entrega, cada um para uma denominação, cada um para uma igreja, e vai. Enche um caminhão, joga na Batista, enche outro caminhão, joga lá na Presbiteriana, enche outro caminhão, joga lá na Assembleia de Deus, e vai indo, catolicismo, e vai colocando a turma. E o pessoal vai pensando que isso é bíblico. Ele não entende mais, ele não consegue pensar conforme Jesus falou, conforme está escrito. Irmãos, é muito simples traduzir a palavra ekkalel. Ekkalel é assim, ó, chamados que estavam perdidos e foram chamados. Pessoal que estava perdido e foi chamado. Só isso, não significa formação de nada. Né? O que Jesus fez foi o seu corpo, a sua noiva que saiu dele, para todo mundo ser um. Minha mãe está aí também, mãe. Oi, mãe. Né? Então, para todo mundo ser um em Cristo, se foi chamado por Cristo, né? Se foi chamado por Cristo, se foi chamado pela palavra de Deus, se o kalel aconteceu. O kalel é uma palavra simples no grego que significa chamou. Jesus foi lá e chamou eu um dia. Chamou a irmã Sinésia, chamou a Nancy, chamou o Jason, chamou a Patrícia, chamou a Esther, chamou o Pedro. Né? Então, ele chamou e chama, continua chamando pessoas. E quando ele chama, nas Escrituras, na palavra de Cristo, na palavra de Deus, significa nascer no reino de Deus, nascer de novo, nascer do alto. Isso está escrito em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. E em tantos outros lugares, né? Então, meus irmãos, não era para ter nenhuma confusão, mas é claro, todo o autor que Jesus revelou que ia fazer essa confusão na cabeça dos crentes, está revelado em Apocalipse 13. É um ato bestial, né, do dragão. No capítulo 12 ele já vai falar do dragão, que vai usar de astúcias, enganos. Estou dizendo tudo isso porque o caminho que foi dado a nós por Cristo começa com a salvação. O chamado para ele, para Jesus,
formados então o corpo de Cristo, quer dizer, saímos dele, né? E então nós vamos seguir no reino de Deus. Isso significa fé. A fé é uma relação conjugal de casamento. O casamento com Cristo, fé. Quer dizer, você está ligado nele o tempo todo. Quer dizer, cada momento que a gente está ligado em Cristo, quem nos deu essa fé não é nós mesmos, irmãos. Não existe essa fé no coração. A fé bíblica, ela não existe no coração humano. Ela é semeada no coração humano pela palavra de Deus. Romanos 10, 17, diz assim que a palavra ou a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus chega no coração daquela pessoa e produz essas situações misteriosas e milagrosas de salvação, de novo nascimento, de envolvimento no reino de Deus, de fé, de arrependimento, isto é, metanoia e fé, que é uma continuidade. A continuidade da fé, ela é a consumação da fé. A perseverança é uma consumação da fé. Quer dizer, ela se consuma por Cristo, né? Cristo consuma a nossa fé na perseverança, continuamente acontecendo um modo de viver como Cristo quer que a gente viva. Claro que ele não tem nenhum projeto na Escritura para você fazer parte de igreja alguma. Não tem isso daí, né? Infelizmente, os pastores aprenderam errado, os livros de teologia substituíram, na verdade não substituíram, eles fizeram igual ao Império Romano. O Império Romano ele não excluía uma teologia quando ele encontrava ou dominava um povo, ele não excluía. O Império Romano terminou, mas ele se transformou em Igreja Católica Apostólica Romana. Foi uma ação pensada, projetada, programada, começando lá em Constantino, por causa da decadência do Império, que estava sendo assim, perdendo suas fronteiras. Ele percebeu no cristianismo que estava surgindo um elemento que ele não via em nenhum tipo de crença naqueles dias e em nenhum momento da história. Algo assim poderosíssimo. E o imperador, que era o dono do mundo, ele falou, eu vou pegar isso daí, usar dentro do império, para travestir o império de algo religioso, e todo imperador, então, passou a ser chamado de Papa, né? E todo o colegiado do império passou a ter aqueles cargos eclesiásticos. Opa, irmãos, tudo firme? Tudo firme, tão firmes, né? E então, nós estamos em Marcos, no capítulo 1, né? Marcos, capítulo 1, e pensando juntos aqui no versículo, nesses começos do Evangelho de Marcos, quando o Senhor apresenta Cristo no batismo, né? Todo mundo vê essa bênção, né, da apresentação, depois da tentação de Jesus, o enfrentamento de Satanás, e depois a primeira palavra de Jesus sobre o reino de Deus, né? Ele diz assim, o Kairos está em Pleru. Estou fazendo um resuminho aqui rápido para vocês poderem estar dentro do tema, né? E o Kairos está em Pleru. Quer dizer, o que significa o Kairos Pleru? É a estação de Cristo. Aquilo que Cristo é. O Kairos é tudo que Cristo é. Isso é a plenitude. Não tem mais nada maior que isso. Quer dizer, todas as palavras desde o Éden, desde antes até do Éden, desde a fundação do mundo, as palavras foram cumpridas agora em Cristo. Não tem nada maior que isso. A presença de Cristo é a presença do Rei
do reino. Jesus estava falando sobre isso numa das parábolas dele. Ele diz assim, lembra da parábola? Quando Jesus disse que ele mandou vários... Tinha um homem que tinha uma fazenda e ele mandou empregados lá para ver como é que estava a fazenda e o pessoal da fazenda matava o empregado. Ia passando o tempo, ele mandava outro, matava o empregado. Mandava outro, matava o empregado. Até que ele falou, puxa vida, cadê meus empregados? Estão morrendo todos, eu vou lá, o próprio dono. Então o dono foi lá. O dono chegando lá é o maior. Não tem nada maior do que ele. Ele é o dono de tudo. Quando ele chegou lá, o pessoal quis matá-lo também. E mataram, né? Achando que iam ficar com tudo. Enfim, é uma maneira de Jesus dizer, dramática, do que estava sendo feito com os homens, pelo coração dos homens, em relação a Jesus, né? E agora Jesus está dizendo aqui que chegou ele veio, né? Quando o Kairos chegou, significa o quê? Que o reino de Deus chegou. O Kairos significa a chegada do reino de Deus. Irmãos, isto é, Deus, o reino é de Deus. O reino é de Deus, né? Então, isso é o que tem nas Escrituras. Em Cristo chega o reino de Deus. Infelizmente, a teologia, ela deu um problema gravíssimo na mente dos cristãos, né? Duas coisas. A primeira é esconder do cristão o que significa reino de Deus. Não pode explicar para o cristão sobre o reino de Deus, não pode. A teologia, ela tem na teologia sistemática esse assunto, mas ele é muito pouco conhecido dos cristãos, ele não sabe quase nada sobre isso, né? E o que eles fizeram? Pelos interesses políticos religiosos ao longo dos anos, eles não traduziram a palavra eclesia e substituíram reino de Deus por eclesia. Falamos agora há pouco para os irmãos o quão sutil e perigoso é quando você translitera uma palavra. Irmãos, eu fui professor de grego, fui professor de hebraico, né? Ensinava para os alunos com muito cuidado o significado de ekkalel, eclesia, né? Infelizmente, já falei para os irmãos várias vezes, não existe uma Bíblia no mundo. Quem está fazendo essa denúncia, nós que estamos fazendo essa denúncia. Você pegar um Novo Testamento grego, é impressionante você pegando o Novo Testamento grego e você vai lendo palavra por palavra. Quando chega em eclesia, não traduzem. Isso é muito estranho. Traduz tudo, eclesia não traduz. Em todas as Bíblias do mundo, pode ser qualquer língua que você imaginar, não traduz. Por quê? Então teria que ser feita uma pergunta. Mas nem os teólogos fazem essa pergunta. Qualquer teólogo que você imaginar, desde o mais simples até o mais famoso no mundo, ele não pergunta isso. Eu tenho livros de teólogos dos mais famosos no mundo, não existe esse tipo de questionamento. Não existe. Por quê que não traduzem a palavra ekkalel? Né? Porque ao longo desde o Império Romano, ao longo dos anos 250, 313 e assim vai passando, com a transformação do Império Romano em um sistema político-religioso imperial, cujo nome passou a ser Igreja Católica Apostólica Romana, depois protestantismo com as igrejas protestantes e depois evangelicalismo com as igrejas evangélicas e depois pentecostalismo com as igrejas pentecostais e assim vai indo, né? Tudo está dentro de um império chamado igreja. Algo chamado igreja. O que é isso? Isso não é algo bíblico. É algo transliterado. Quando você pega uma palavra e você translitera, às vezes dá mais ou menos certo, como a palavra futebol, como a gente falou aqui. Futebol, todo mundo usa essa palavra quando se trata do esporte, o futebol, porque ela não foi traduzida, né? Então, no entanto, eclesia, que é ekkalel, não se explica, não se traduz, não se fala
Nada, apenas se construiu um império em cima dessa palavra para subtrair os cristãos do que significa reino de Deus e corpo de Cristo. Né? Então, se pega, por exemplo, uma quantidade de cristãos, leva para eles são amputados da relação como corpo de Cristo e da relação como reino de Deus. Eles nem sabem o que é reino de Deus, nem sabem o que é corpo de Cristo, a não ser por alto, numa teologia que encampa, ela abraça a ideia de que igreja é reino de Deus e igreja é corpo de Cristo. Então é uma coisa bastante degenerada, né? Bastante degenerada. A gente está falando isso porque o que Jesus disse na primeira palavra, isso é teologia pura e simples. Isso é estudo, isso é profundidade da palavra. Logo depois da tentação, a primeira coisa que Jesus falou foi: chegou, né? O Kairos está cumprido. Será que alguém tem dúvida do que Jesus disse aqui? O Kairos está cumprido? O Kairos cumprido é o que então? Jesus mesmo está dizendo o reino de Deus, né? No versículo 15. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. Então, metanous, isto é, metanous, a palavra aqui é em imperativo. Isto é, quando a palavra de Deus chega ao coração do ser humano, ela vai produzir uma mudança não intelectual, não religiosa, não acadêmica, do entendimento do ser. Porque a gente tem a capacidade, por exemplo, como disse um outro amigo meu, de conhecer que tomate é fruta. Isso é conhecer que tomate é fruta. A sabedoria está em quê? Quando eu conheço isso, é não colocar o tomate numa salada de fruta. Né? Ninguém coloca o tomate na salada de fruta. Isso é sabedoria. Agora, você conhece as coisas, a gente conhece intelectualmente as coisas. Né? A gente conhece. Isso não tem nada a ver com metanous. Eu pensava que tomate era verdura. Tem gente que pensa que tomate era verdura, né? Mas não era. Né? Agora ele sabe que é fruta, mas ele nunca vai colocar um tomate numa salada de fruta. Não sei que ele queira pôr um açúcar lá. Nancy, por exemplo, comia tomate com açúcar. Né? Ela sabia que tomate era fruta. Não, italianada, sabia. Tomate com sal, né? A gente toma tomate com sal. Uma loucura. Tirava a semente e enchia de açúcar. É umas coisas, né? Então, o que a gente vê, irmãos, o fato é que quando a gente está sendo chamado por essa mudança tão profunda, que só a palavra de Deus pode conduzir a gente, né? Pode conduzir. A palavra de Deus faz essa condução e gera a fé, que é para a gente continuar na palavra. Crer é pistel, metanous, quer dizer, o nous teu, o nous, que é o ser mais profundo da gente, né? Ele está sendo chamado Kalel. Ele está sendo Kalel. O Kalel de Cristo chama para que você... Olha só, irmãos, o Kalel leva a quê? Leva a gente a ser mudado na mente e ter fé na palavra. E ser do reino de Deus que chegou. É isso. Não tem nada com igreja, não existe isso. É muito maior que isso. Os cristãos, se tivessem a consciência de Marcos 1,15, eles seriam um só em fato, dentro da terra. Não haveria nenhuma estrutura. É claro que Roma fez isso. Roma começou isso. Né? Ela usou, vamos dizer, do ano 300 a 1500, antes da reforma, ela usou 1000 e poucos anos. Né? 1200 anos, para implantar esse sistema. E implantou bem. Quando os protestantes foram lutar contra a igreja, a chamada igreja romana, que era mesmo uma igreja, na ideia humana, porque eles aproveitaram a transliteração da palavra e não a tradução, e fizeram um império em cima dessa palavra, chamado igreja, e o pessoal acreditou mesmo. Aí vieram os protestantes, continuaram também sem saber isso. Né? E não tem, nem Lutero, nem ninguém fala sobre isso. Eles simplesmente começam as suas teologias entendendo que igreja existe. Né? E reino de Deus também existe, e corpo de Cristo existe, existe tudo.
existe qualquer coisa. Quer dizer, eles misturam o que está certo com o que está errado, mas o que manda é o império de igreja. Entende? Isso vai passar para os protestantes, para os evangélicos, os pentecostais, e vai ficar até o fim. Como o pessoal lá do império, em uma cidade grande aí, lendo um dos artigos que eu escrevi, eles disseram assim, aquele monte de pastores, aquele colegiado de pastores, disseram assim, não tem como ir contra esse argumento. Não tem como ir contra esse argumento. Mas o que o senhor acha que a gente vai fazer com toda essa obra construída aqui? O que eu acho? Eu não acho nada. Eu também falei para o pessoal aqui da PIB, em Florianópolis. Até o pastor que estava aí aquela vez, ele é colega meu na faculdade, ele dizia assim, eu vou te convidar para ir lá na PIB, pastor, para o senhor ver lá as coisas. Eu falei, eu sei que o senhor não acredita nada disso. Eu falei, não é que eu não acredito, é que não existe. Vocês pegam tudo isso daí, meu, não sei o que vocês vão fazer, vocês saiam disso. Sai disso, povo meu. Quem já disse isso não foi nem eu. Pergunta para Cristo. Pergunta para Cristo, não tem isso daí. Você tem coragem de andar em Cristo só? Você tem amor suficiente para olhar para Cristo só? Né? Não tem? Não vão fazer isso, eles não vão deixar. Tem uma garra, é profunda a garra que agarrou o coração dos cristãos. E é muito triste, é muito terrível. Ele não sai. Pode falar o que for, mas ele não vai na Escritura para ver. Ele não vai na palavra de Deus. Quer dizer, o que Jesus está dizendo chegou o Kairos, quer dizer, não tem nada maior que é Cristo então. E Cristo chegando, chegou o reino de Deus. Que você como corpo de Cristo faz parte dele. A tua mente é mudada pela palavra e a tua fé é mantida pela palavra para você andar nisso. Né? É claro que já falamos lá em Lucas 17, 20, os fariseus tinham essa ideia político-religiosa de reino de Deus. Eles sabiam que tinha uma coisa chamada reino de Deus, mas para eles a ideia de reino era errada. Né? Eles entendiam que o reino de Deus viria de algum jeito e ser estabelecido ali na terra. Né? Lembra do erro dos discípulos. Eles estão esperando. Outro dia eu vi uma reportagem, 17, 20. Eu vi uma reportagem em Israel um mês atrás, aquela imensa multidão daqueles mais conservadores judeus, todo mundo na rua clamando porque eles tinham tido lá uma revelação de que o Messias ia vir, ia começar a reinar em Israel. Né? É uma coisa satânica, né, diabólica, enganando uma multidão, né? E claro, não tem discernimento bíblico nenhum. Se engana a si próprio, né? Estão se enganando a si próprio. E aqui aparece bem um erro deles também, nesse sentido. No versículo 20, interrogaram Jesus quando viria o reino de Deus. E Jesus tinha falado no começo. Lembram de Marcos 1,15? O reino de Deus chegou, mas para eles ainda não. Né? Por quê? Qual a ideia? A palavra é a mesma. Nota que a palavra é a mesma. Basileia tutel. Quer dizer, Basileia tutel é reino de Deus. Né? Lá atrás Jesus está usando a palavra Basileia tutel. Aqui eles vão usar a palavra Basileia tutel igual. Né? Só que na cabeça deles é isso. Tinha que ter no Basileia tutel para o judeu era o Israel sendo elevado à grandeza de uma potência mundial. E eles ali reinando, aquela coisa toda, né? Eles tinham aquela doutrina errada, que nós já vimos aqui, que eles acreditavam que o mundo estava sustentado pelo templo em Jerusalém. Né? Até perguntaram os discípulos, mas olha, o senhor falou que o templo vai ser destruído, então o mundo vai acabar. Lembra de Mateus 24, né? Então, as doutrinas teológicas judaicas tinham permeado para dentro da cabeça dos cristãos. Mas outra doutrina errada que estava dentro da cabeça dos cristãos aparecem nos irmãos de Emaús. Falamos isso domingo. Os irmãos de Emaús tinham também, além dessa doutrina errada, tinha uma outra. Lá em Lucas, no 24,
Tem uma pergunta tem uma afirmação que é feita aqui no versículo 13, né? Lucas 24, 13, diz assim, ó: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para Emaús. Que é isso, naquele mesmo dia? Que era o dia da ressurreição. Isto é, 3 dias depois do sepultamento. Irmãos, eu quero mostrar para vocês uma das doutrinas antigas dos judeus, que aparece aqui. Todo judeu da época de Jesus, praticamente todo ele, mesmo que não seguia a Cabala, todo ele acreditava, tinha uma crença de que quando uma pessoa morria, o espírito da pessoa ficava do lado da pessoa 3 dias. Todo mundo acreditava nisso, irmãos, nos dias de Jesus. Todo mundo. Todo judeu. Em geral, assim, né? Vou dizer 100% judeu, mas a maioria acreditava nisso. Esses daqui também acreditavam nisso. Né? Assim, que ele fala que já fazia 3 dias. É isso, fazia 3 dias, agora podemos ir embora. O espírito já foi embora, a gente vai embora também. Né? O espírito de Jesus foi para qualquer canto e nós também vamos para qualquer canto. Acabou o período de guarda. Tem que guardar aqueles 3 dias ali, porque aí o espírito vê que a gente está aqui, a gente está ali, está tudo aquilo. Tem essa ideia ainda hoje em dia, é os espíritas, né? Tem sempre, eles morrem e Fica por ali, né? Em algum lugar. Aí o espírita já não é nem 3 dias, é um negócio que você não tem tempo, né, determinado. Vai saber, é uma coisa louca. Mas era meio um espiritismo aqui mesmo, né? Uma coisa assim meio estranha. Mas era uma crença judaica. Né? É claro que naquele dia eles tinham ido embora logo cedo, não tinha dado tempo deles receber a notícia da ressurreição. Então eles foram embora. Eles, aqui atrás mostra que teve a notícia da ressurreição. Só que eles não estavam mais lá. Eles estavam embora. Né? Então, essas crenças passaram para dentro da cabeça dos discípulos de Jesus. Não precisa de 18 séculos para fazer uma lambança na cabeça. Né? Tem gente que fala, poxa, 18 séculos acabou com a cabeça dos cristãos. Mas nem um dia. Eles já estavam com aquilo na cara, aquela doutrina errada. Né? Tinha aqueles lá que acreditavam que o templo era a sustentação do mundo. Jesus disse não. Né? Aqui Jesus de novo foi conversar com eles, diz aqui no versículo 25, de Lucas 24, 25, dizendo que a mente deles estava sem juízo. Por isso ele usa a palavra nécios, quer dizer, Jesus está dizendo, a mente de vocês ficou sem poder julgar as coisas direito. E o coração de vocês ficou para trás do entendimento, ele não consegue alcançar. Está muito raso, está muito para trás, está muito lerdo. Não vai ouvir aquilo que a palavra de Deus está dizendo, porque vocês engoliram, entraram dentro do coração de vocês ideias que não são a verdade. Né? E aí, é claro, vocês não vão ter fé. Por isso ele usa a palavra crer, não tem como crer. É todo o oposto de Marcos 1,15. O crer não é assim. E é claro que tudo que os profetas disseram não adianta nada. Você pode ler quanto foram os profetas, não adiantou nada para eles. Né? Lá no versículo 27 diz que Jesus, cuidadosamente, né? Aí começa uma luta muito grande, porque você encontra mentalidades bastante afetadas. Aí ele começou por Moisés, isto é, começou lá por Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, e foi embora, passando pelos, como diz aqui, por todos os profetas. Então você pode ver, Jesus foi falando de todos os profetas. 15 quilômetros, irmãos. 15 quilômetros. É claro que andando devagar é um bom tempo. Você vai andando, vai conversando, né? Vai conversando, vai falando ali de todos os profetas. E depois falou dos profetas, tudo que estava escrito a seu respeito em todas as escrituras. Essa palavra aqui é o nome do que a gente chama de Antigo Testamento. Não tinha esse nome, Antigo Testamento, nos dias de Jesus. Era as escrituras. Né? A gente é que inventou esse negócio de Antigo Testamento. Mas Jesus mesmo chamou o Antigo Testamento de Escrituras. Né?
Então, mas o crente ele não gosta disso, ele prefere falar Antigo Testamento mesmo, né? Então, agora, diz aqui, quando se aproximavam da aldeia, aí eles vão embora, não adianta, a cabeça deles não muda, eu vou embora. Mas aí eles falaram, não, fica, porque isso aqui, isso aqui. Aí Jesus ficou. E aí então aconteceu tudo que a gente sabe, que houve uma revelação, né, no coração deles. E tem uma palavra aqui no versículo 34. Quando eles chegaram lá em Jerusalém de volta, eles disseram assim, os outros discípulos, olha, vocês não estão nem sabendo que Jesus ressuscitou e já até apareceu a Pedro. Aí eles falaram, mas apareceu também para nós? Lá no versículo 35 eles falaram assim, né? Eles falaram assim, olha, ele apareceu para nós e só fomos reconhecer que era ele na hora da ceia. Né? Ele foi alimentando, quase foi embora. Né? Mas ficou. E na hora daquele momento precioso ali da ceia, aquele mistério todo, né, que a gente tem procurado aprender do Senhor sobre isso também, ele foi reconhecido, né, irmãos? Isso tudo, conforme, voltando para Lucas 17, o reino de Deus não é visível. Diz aqui no versículo, Lucas 17, Jesus está dizendo assim, não vem o reino de Deus com visível aparência. Né? No versículo 21, Jesus está dizendo assim, nem vão poder dizer assim, o reino de Deus está aqui, ou está ali, né? Porque o reino de Deus, diz aqui a palavra, aqui tem que traduzir bem aqui, ó. A tradução no grego aqui é assim, ó, o reino de Deus é construído dentro de vocês. Essa é a tradução. Não é só assim, o reino de Deus está dentro de vós. Não é assim, dá a impressão que está dentro de todo mundo. Não é assim, irmãos. O reino de Deus é construído dentro de vós. Essa é a tradução, irmãos. Não sei porque não traduzem direito. Eu sei por quê. Eu sei bem por quê. Né? A gente sabe bem por quê que o pessoal mantém uma coisa meio dúbia nas traduções. Né? Mas é preciso só conhecer um pouco de grego. Aí já vai saber que aqui está dizendo isso. Né? O reino de Deus é dentro de vós. Né? É dentro de vós. Aí depois ele foi lá para os seus discípulos. Nota aqui, irmãos, que isso aqui, Jesus está falando do reino de Deus. É isso que tem que ser. Dentro de nós, trabalhado o reinado de Cristo. Então nós precisamos ter uma consciência de que esse reino já está na sua plenitude. Cristo está operando como rei. Ele nos fez dele para sermos vamos dizer, reinados, né, por ele e ao mesmo tempo, então, reinar com ele. Né? Então, aí, isso é muito importante porque a primeira coisa que vai acontecer depois disso é a vinda gloriosa de Cristo. Olha aqui, Jesus diz assim, vocês vão querer ver dias do Filho do Homem e não vão conseguir mais ver. Claro, já passou esse dia. Né? E aí as pessoas vão começar a dizer, olha, você tem que ir ali, você tem que ir lá. Quer dizer, o coração do ser humano é tão frágil, irmãos. A gente é tão volátil. É muito fácil a pessoa descrer. É muito fácil a pessoa, como diz lá em Timóteo, apostatar da fé. Né? Essa condução de Cristo, porque é a palavra de Deus que mantém a fé. É ela que faz acontecer a perseverança em Cristo. Né? Então é claro que Satanás vai trabalhar por aí, e às vezes nem é Satanás, o próprio orgulho, egoísmo, poder, desejo de poder, de construção de impérios, que o ser humano tem, ele vai querer montar coisas em que pessoas vão ficar ali, né, obedecendo aquele tipo de reino. Como diz Apocalipse 13, são pequenos reinos diversos,
que vão acabar existindo nesse último dia. Um deles é esse tipo de reino de igrejas, né? Aquele monte de reinos, crentes tudo lá dentro, fazendo aquelas coisas, usando Bíblia inclusive, né? Como Jesus falou para os judeus, falou, vocês leem a Bíblia o tempo inteiro, e quando Jesus veio para o que era seu, eles nem sabiam quem era Jesus. E esse é o fenômeno de hoje em dia. Quando a gente tenta explicar essas coisas para colegas meus, para pastores, para alunos, eles entendem na mente acadêmica deles. Eles dizem, o senhor tem razão, mas que absurdo dizer que eu tenho razão, irmãos. É a coisa mais terrível que tem a gente ouvir isso, falando, eu não quero ter razão. Eu quero só que a palavra de Deus alcance o teu coração. E tu sejas do reino de Deus. Que tu deixe aquilo que não é, né? E vá servir o teu Senhor eterno, aquele que te chamou da morte para a vida, aquele que te fez parte do seu reino, aquele que te fez noiva, corpo único, né? E que segue até como nós estamos sendo o povo profético. Nós estamos nessa condição profetizando que não existe reino nenhum outro a não ser o de Cristo. E não tem nada estabelecido na terra a não ser no coração nosso. E que nós olhamos para Cristo, autor e consumador da fé, e seguimos como um corpo de Cristo, como aquela noiva que sabe dizer assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e ele tem um feroz ciúme de mim, no sentido de que ele me ama com uma gana muito grande. Cantares 7,14, que é profetizado o amor do noivo para com a noiva, pela própria noiva, né? O corpo de Cristo, quando vive assim, ele sabe o quanto essa relação é tão conjugada, é tão preciosa, é tão boa, é tão magnífica, né? Essa comunhão que há conjugal em Cristo. Então, no entanto, nesse último dia, Jesus diz aqui no 23, as pessoas vão dizer assim, pela distância, né, não tem mais o Filho do Homem na Terra, né? As pessoas vão dizer assim, olha, ele está ali, o reino, ou coisas de Deus estão ali, estão lá. Aí Jesus disse, não vá lá, não vá, e nem siga aquilo. Né? Não vá e nem siga. Aí ele começa a dizer que a próxima coisa depois disso é que o relâmpago vai surgir no céu, quer dizer, da mesma forma que o relâmpago, no versículo 24, ele já emenda direto. Por quê? Olha a palavra porque no grego é muito importante, é uma conjunção, é uma preposição conjugada. Preposição conjugada é maior, a gente não tem em português, tem só a ideia. Mas aqui no grego koiné, quando você lê uma preposição conjugada, significa que há um casamento absoluto de uma ideia com a outra, está unido como um casamento. Quer dizer, aquilo que o reino de Deus que está acontecendo, ele chama o dia de Cristo. Ele aponta absolutamente para o dia da vinda do Senhor, que é o dia do casamento, que está descrito em Apocalipse 16, acho, por ali. Né? O dia das bodas, Apocalipse, só um pouquinho, irmão, senão depois eu erro, é que aqui no 19, né? Apocalipse 19 vai falando sobre esse momento desse encontro glorioso de Cristo com o seu corpo, com a sua noiva, com aqueles... É claro que deveria ser um corpo pleno dessa plenitude do Kairos de Cristo, deveria ser. Todos os crentes em toda a terra, verdadeiramente crentes, eles não deveriam ter uma outra configuração a não ser aqueles que fazem assim como a gente está fazendo, pela misericórdia e graça de Deus. Deve ter outros em algum lugar, com certeza deve ter. Mas posso dizer com muita confiança na palavra do Senhor, que somos um restante, que está chamando a atenção para que haja uma tradução correta da Escritura. Né? Agora, as sociedades bíblicas não vão fazer isso. Elas não vão fazer. Eu estou fazendo, em nome de Jesus, a tradução correta. Pego a palavra ekkalel e traduzo o seguinte:
né? Onde aparece, por exemplo, em Apocalipse, quando diz lá, né? Vamos dizer, aquela palavra, carta a Eckalel de Pérgamo, né? Isto é, carta aos que foram chamados, que eram perdidos e que agora estão em Cristo e que moram em Pérgamo. É isso? Puro e simples. Os cristãos, os que eram, como diz Efésios 2 também, ele vos deu vida estando vós mortos. Como é que ele vos deu vida? Pelo Kalel. Ele chamou. Quer dizer, quando ele chamou com a sua palavra, você estava morto e foi achado. Agora você foi gerado, corpo de Cristo, noiva do Senhor, né? Ele é mostrado como cordeiro morto, né? Como aquele que está vivo, mas como um cordeiro que foi morto, que nos gerou por essa morte. E então aí, você agora, corpo dele, prossegue sobre a terra, caminha sobre a terra, olhando para o autor e consumador da tua fé, aquele que gera o caminhar da fé, né? Então, irmãos, no Lucas 17, 24, Jesus fala isso, ó. Assim como o relâmpago. Olha o que vai acontecer, irmãos. O que vai acontecer. Jesus está dizendo exatamente assim. O próximo evento desse corpo que anda sobre a terra, assim. Claro que é um restante. O próximo evento é da mesma forma como o relâmpago fuzila, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será o dia. Será no seu dia o Filho do Homem. Então, aqui no versículo, esse versículo, a palavra dia é émera no grego. Émera, não é cronos e não é kairos, porque nota que no grego aparece a palavra kairos, traduzida em português por tempo. Olha que confusão que os tradutores fazem. Kairos é traduzido por tempo, émera é traduzido por tempo e cronos é traduzido por tempo. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, não tem como, é uma confusão. Quando está lá a palavra tempo, lá em Marcos 1,15, aparece a palavra kairos, eles põem tempo. Lá em Marcos 1,15 diz assim, né, o tempo está cumprido. Isso é um absurdo, o tempo está cumprido, é kairos. Aqui aparece a palavra émera. Émera significa dentro de um período de 24 horas. Num momento desse tipo aqui que a gente está vivendo, é num momento desse tipo que a gente está vivendo que Jesus vai aparecer gloriosamente no céu. Né? Porque ele já veio em Kairos, quer dizer, o reino de Deus veio em Kairos, chegou, já veio. Né? Esse reino arrebanha pessoas do mundo inteiro que são o corpo de Cristo, que anda nesse reino e reinam com ele, nesse último dia. O próximo dia, o dia de Cristo, quer dizer, o Êmera de Cristo, quando ele virá gloriosamente, vai acontecer, depois dessa caminhada que a gente está fazendo aqui. Então, resta o último chamado aos cristãos restantes a manterem a sua vida como aqueles que celebram a realidade de estarem vivendo essa relação conjugal com Cristo absolutamente. Jesus não terceirizou a relação dele com a gente, é ele e nós. É claro que cabe a cada um de nós, então, dia a dia, nós ensinarmos nossos filhos a ir buscando o Senhor dia a dia, eles, eu. Né? Agora, isso se retrata dentro de casa, com o marido e a esposa, para eles. Quando você tem um lar cristão, é esse lar cristão que apoteoticamente foi dado a graça de ser uma pregação aos filhos e a quem quer que seja, que ali apresenta uma relação de Cristo com o seu povo. Efésios 5, 22 a 33. É como o marido e a esposa, assim como Cristo é com o seu povo, os chamados, os que ele chamou. Ali vai de novo aparecer a palavra igreja para confundir a cabeça dos cristãos. Né? Então, é preciso haver hoje uma grande libertação dos cristãos,
uma grande salvação dos não cristãos. Por isso que você tem o chamado aos não cristãos para a salvação e o chamado aos cristãos para uma libertação. Onde está isso? Está em Apocalipse 18:4. Povo meu, saia disso que está confundindo a cabeça de vocês. Né? E aos que não são cristãos é a tão grande salvação chamada, é o Kalel de Cristo. E o Kalel é para os não cristãos e para os cristãos. Só que um é para salvação e outro é para libertação. Né? Agora vocês vão ver quanto isso emperra a cabeça dos cristãos. Porque mesmo que eu falei para professores, mesmo que eu tenha falado para pastores, eu falei para crentes, nas livrarias evangélicas, eles gostaram de ouvir, acharam que eu tinha razão, não tinha argumento para ir contra, claro, só se for contra a Escritura. Né? E todo domingo estão lá naquele esquema. Né? O pessoal não sai. Por que a pessoa não sai? Né? O que acontece? O que acontece na cabeça dessas pessoas que é mais forte o amor que tem por igreja do que por Cristo? E depois diz que aquilo ali é amor por Cristo. Quer dizer, é uma confusão muito grande na mente, no coração. Né? Foi por isso que moveu Jesus a revelar a João as 7 cartas, irmãos. São 7, quer dizer, na verdade é uma. A teologia bíblica de profundidade que os crentes desconhecem é que aquilo é uma carta séptupla. Por que séptupla? Porque é uma perfeita carta. Mas os crentes não estão nem aí com isso. Né? Se Jesus falou para ele ouvir o Espírito, para ele ver ali todas as decadências do cristianismo, da vida cristã, ele não lê aquilo ali. Né? Ele não lê, pouco se importa. Porque já falamos uma vez para os irmãos, se tem um livro na Escritura que o crente tem medo, é Apocalipse. No máximo, quando ele vai para um livro de teologia sistemática estudar todas as correntes que tem de Apocalipse. Isso é um absurdo. Né? Então, Jesus nunca decretou correntes apocalípticas. Né? Correntes só tem em castelos com fantasma. Né? Não tem correntes apocalípticas. Corrente não tem. Só tem uma palavra de Deus. Né, irmãos? Então, Lucas 17 aqui tem essas coisas, viu, irmãos? Que é bem importante a gente guardar no coração. Não esqueçam que a primeira palavra usada por Jesus em Marcos é Marcos 1,15, falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Né? Isso é extremamente importante, né, irmãos? Então, a nossa identidade é como um povo do reino. Né? Bom, irmãos, todo mundo tem ouvido dessa palavra. Eu tenho orado demais, assim, eu sei que vocês também têm, para que a gente fique firme, né? E dou graças ao Senhor por podermos seguir. Eu estou aberto a todas as perguntas, nesses 11 anos, 11 não, desde 2011, né? Desde antes, quando dava aula lá na faculdade, que aí, de tanto começar a falar sobre isso, fui expulso, né? Quer dizer, 2 vezes. Depois eu mesmo me expulsei. Né? Mas nunca disseram para mim assim, pastor, biblicamente o senhor está errado. Outro dia um quis me confrontar. Aí ele chegou para mim e me apresentou um monte de argumentos. Irmãos, dá dó, irmãos. Eu tenho dó. Eu tenho dó, irmãos. Tenho dó. Porque os argumentos foram de autores que escreveram algumas coisas. Aí eu falei assim, olha, meu irmão, uma bênção você está querendo falar comigo assim. Mas olha, se você quiser mesmo pensar, pense biblicamente. Né? Ah, porque tal autor falou que na época do ano 500 e tanto, isso não era assim, no ano 700 não era assim, no ano... Irmão, não dá. Né? Não tem nem como conversar. Assim, não dá. Porque a fonte, assim, a base estrutural de fundamento argumentativo não é a Bíblia, é a história, assim, só. Então a pessoa diz assim, olha, na Escritura, pastor, o senhor está errado, porque a igreja existe mesmo. Mas como que existe, irmão? Né? Então, assim, Jesus falou sobre o reino, nos chamou. Né? Até os crentes têm
Quando diz lá em Mateus, Jesus falando assim, Senhor, ensina a gente a falar com Deus. Aí Jesus começou a falar com Deus, dizendo assim, Senhor, tu estás nos céus. Né? E ele fala assim, venha o teu reino. Né? Então, todo mundo chama de Pai Nosso. Eu não sei por que eles chamam de Pai Nosso. É assim mesmo. O pessoal tem essas manias. Era Padre Nosso também. Tem umas versões que era Padre Nosso. Né? Venha o teu reino, não é venha a tua igreja. É venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim como ela é feita no céu, ela deve ser feita na terra. Né? Porque é o reino. É o rei do reino. Né? Teu é o reino, poder e a glória. Então, muita gente, só porque eu falei isso, vai dizer assim, os mais teólogos dizem assim, mas essa parte não tem na Bíblia, não sei o quê. É umas loucuras. Aí começam uns debates que não tem nada a ver com nada, né, irmãos? Aqui no fim. Mas é o reino mesmo. Eu queria orar muito ao Senhor, eu tenho orado muito para que os cristãos pensem sobre esse chamado de Cristo para te fazer nascer dele e fazer parte do reino de Deus, como corpo do Senhor e como profetas que anunciamos o dia que de fato vamos estar no céu. Nós vamos agora ter a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, que é isso, nós estamos dizendo assim, Senhor, nós ceamos o Senhor. Né? Aí as pessoas, já falei para os irmãos, né? Mas tem que ter um líder, né, pastor? Não tem que ter um líder. Não tem líder. Antes da ceia, um pouquinho antes da ceia, Jesus pegou uma bacia e pegou um pano, uma toalha, né? E os discípulos estavam lá pensando, negócio de líder. Aí Jesus falou assim, aí ele foi lá e começou a lavar os pés dos discípulos. Ao invés dos crentes aprender o que significa isso, eles começam a lavar o pé dos outros também. Né, irmãos? É uma coisa absurda. Tem até dentro de igrejas evangélicas cerimônia do lava-pés. Catolicismo tem e tal. Aí o pessoal, irmãos, é uma coisa bizarra a mente das pessoas. Né? Jesus está tentando ensinar o servir, ele fala, o ato de servir. O pastor chamado por Deus, ele vai entrar na despensa do Senhor, vai pegar a palavra do Senhor como ela é e vai servir, para que vocês se alimentem exatamente da palavra, que não outra coisa, para que o coração de vocês receba um melhor alimento e possa produzir na mente essa metanous, essa mudança de mente e essa alegria. Por isso que a hora da ceia é uma hora de lembrar que nós morremos junto com Cristo lá na cruz, para que com Ele a gente viva. Né? Vamos celebrar, irmão Jaison? Sim. Vamos celebrar. Né? Aí o pessoal tem uma luta muito grande. Eu sei, eu passei por isso 33 anos, irmãos. Né? Às vezes as pessoas acham estranho assim, pensam que eu não sei muita coisa, mas eu sei muita coisa. Bastante coisa até, no sentido humano, assim, de denominação, igreja, essas coisas. Eu aprendi sobre isso, irmãos. Eu fui formado em teologia sistemática, em eclesiologia, dei aula de história eclesiástica. Né? Eu sei bem do que eu estou falando. Né? Como Paulo diz, eu não sou neófito, não. São 33 anos. Quando o Senhor me tirou disso, não é uma coisa assim que eu estava com raiva disso, não tinha nenhuma raiva, nada. Eu só comecei a ver que estava errado, que não era. Né? Simplesmente não era. E comecei com muito amor, com muita... Os irmãos que foram meus alunos lá na faculdade, eles se lembram também das aulas. Até outro dia um irmão veio aqui, pastor, hoje ele é gerente da... Não sei se é da Nestlé ou da Avan. Ele falou assim, pastor, tenho saudade das nossas aulas. Né? Os irmãos lá da África, né? Pastor, que saudade das nossas aulas. Né? A gente ali pensando junto. Mas aí começava, né? Tinha um monte de denominações, aí o pessoal me acusava lá na diretoria, que eu não respeitava denominação nenhuma.
interpretavam a palavra de Deus sendo ensinada como não respeito às doutrinas esquisitas, né? Porque a mente do ser humano produz isso. Quando a verdade chega, ou ele se converte ou ele fica ofendido, né? É um negócio meio esquisito. Mas não deu, né? Não deu. Aí eu até os alunos perguntavam, professor, o que o senhor está fazendo aqui nessa faculdade? Eu falei, não sei. Aí eu sabia um pouco, mas eu falava, não sei. Estou aqui, né? Pastor, ô professor, vamos lá um dia demolir o templo, o senhor fala tanto que não tem nada disso. Eu falei, aí tá, um dia a gente ria assim, parecia eram umas brincadeiras, né? Eu achava legal, engraçado. Aí um dia Deus tirou a gente de tudo isso. Não precisamos demolir, né? Estava caindo realmente, o templo estava quase caindo. Até quando o bombeiro foi lá e viu as bases, eles me chamaram. Eles falaram assim, pastor, eu não sei como que vocês estão aí em cima. Não tem sapata. As sapatas tem, mas elas estão no alto. A água tirou toda. Tá igual a ponte. Tava sem nada. Eu até tirei fotos, tudo, das sapatas no alto. O bombeiro chegou para nós e falou assim, o senhor não põe mais do que 100 pessoas aqui. Eu falei, mas só tem 10. Só tem 10. Ele falou, então por isso que não caiu. Né? Eu falei, não foi por isso, não. Foi por Deus que não caiu. Lá eu tinha muito medo, sabia? É, né? Quando dava tempo assim, eu tinha medo. Então, Tava nós no alto. A gente tava assim, ó, no alto. Né? E aí, né, tudo aconteceu assim. Aí Deus tirou a gente de lá. Você estava lá no dia da chave, né? Nós estávamos trancamos ali, falando, Senhor, em nome... Foi junto, né? Em nome de Jesus. E aí foi indo. Mas os irmãos, muito amados, viu, irmãos? Quando eu vou nas livrarias evangélicas, o pessoal, a gente abraça. A gente... Os irmãos abraçam, a gente abraça. Ter ódio, né? De jeito nenhum. Faz parte, né? Quando Jesus fala a palavra, ele falava a palavra, o pessoal achava ruim com ele, né? E também Estevão. Quando Estevão estava falando a palavra verdadeiramente, ali o pessoal... Estevão não estava com ódio deles. Quem que estava com ódio? Os outros. Quando Deus disse a Jeremias, né, olha só o que está acontecendo com o meu povo, eles vão morrer. Mas quem tinha ofendido primeiro, né? Eles mesmos, com os pecados deles. Então é muito difícil mesmo. Mas em nome de Jesus a gente vai... Né? E foi assim, irmãos, que Jesus falou assim, olha, vocês vão ficando por aí até aquele dia. Vocês vão ficando firmes. Até aquele dia, né? Olha, vocês estão anunciando exatamente aquele dia, nessa comunhão. Essa comunhão anuncia. Irmãos, olha, quando a gente estiver entrando no céu, irmãos, lá naquele momento lá, voando, né, Pedro? No céu. Já pensou, Pedro? Nós lá no céu, Pedro, né? Junto ali com Jesus. Você pensou que maravilha? Esther voando para lá, para cá, o Jais passando, a Patrícia, a Sinésia, né? Olha a Daphne, com aqueles negocinhos que ela faz, né? Mostrando para todo mundo, né? Porque, olha, irmãos, tudo aquilo que a gente fizer em nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim, as obras seguirão. As obras seguirão. Você faça tudo em nome de Jesus. Se a Esther estiver ali pintando em nome de Jesus, com amor em Cristo, quando ela for para o céu, tudo vai ficar lá de amostra, assim, ó. O Senhor vai ser glorificado. O que o Pedro estiver fazendo, o Jason, quando você estiver lá na loja, se você estiver lá em nome de Jesus, isso tudo vai, de um jeito que eu não sei bem como, mas vai. Diz em Apocalipse, diz que as suas obras seguirão vocês, que foram feitas em nome de Jesus. Coisas assim maravilhosas, que eu não sei, uma exposição que Deus tem alegria de assistir e de ver, né? Hoje foi chamado dia de artesanato, das artesanatas. Artesanatas? Não, das artesãs. Né? Hoje é o dia da Daphne, dia da Nancy, dia da Esther, todo mundo que faz artesanato, né? Então, Deus nos faz artesãos e Ele fica vendo as obras que a gente está fazendo, né?
Então Jesus falou assim, olha, vocês vão ficar aí firmes até aquele dia, fazendo aquilo que eu estou dizendo para vocês, na minha palavra, vocês fazerem, né? E aí ele pegou o pão assim, e falou assim, vocês vão comer esse pão que eu estou repartindo para vocês. Jesus pegou o pão e partiu, ele cortou pedaços e deu assim os pedaços, e falou assim, eu vou me entregar, eu vou estar dentro de vocês também. Vocês vão estar dentro de mim, vão ser um corpo. Então vocês vão comer agora, sabendo que isso tudo é a verdade, é a realidade que eu estou fazendo para vocês. Então, como Jesus ensinou, vamos comer o pão. Querido Senhor, Tu que chamaste e tens nos chamado também, igual chamaste os Teus queridos lá naquele começo, e continuarás chamando até aquele êmera do Senhor, naquele dia quando, de forma tão gloriosa, Tu vais abrir este céu e nós vamos Te encontrar no alto. E então nós vamos fazer cumprir, o Senhor vai cumprir o que nós estamos profetizando agora também. O encontro com o Senhor no céu e mostrando, de fato, que desde aqui nós só ouvimos o Senhor. Nós só queremos seguir o Senhor. Nós só queremos obedecer o Senhor. Por isso celebramos aqui que o Teu corpo é para nós o alimento vivo, a acolhida e a salvação e a graça de podermos viver conforme a Tua força. Nós assim fizemos, então, como o Senhor nos ensinou e ordenou. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus também pegou o cálice e disse a eles também disso, que o sangue dele é o sangue da salvação, da redenção, da nova vida, da aliança que guarda a nossa vida eternamente e que profetiza esse dia glorioso da vinda do Senhor. Então, como ele nos ensinou, nós também vamos celebrar. Querido Senhor, mais uma vez, nós, aqui na casa do Jason, da Patrícia, da Esther, do Pedro, junto com a Sinésia, a Nancy, a Daphne, o Darlan, eu, e tantos irmãos que em tantos lugares juntos, vinculados pelo Teu poder, Tua graça, do corpo do Senhor, no sangue do Senhor, celebramos como o Senhor nos tem ensinado que há um só corpo Teu que o Senhor chamará da terra. E Tu nos tens dado, Senhor, a misericórdia e a graça de podermos, Senhor, viver desde agora assim. Senhor, misericórdia de nós, precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós estamos orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Pedro, pode pegar aqui, meu caro, se quiser ajudar, né? Então, maravilha. Obrigado, Pedro. Tá lá, dando sempre curso. Pois é, meus irmãos. Lá vai, lá vai. Muito bem, maravilha. Olha os corações. Ó, galerinha de casa, como diz a Samira. Ó, muito bem, maravilha. Ó, corações para todo lado. Todo mundo, corações. Tá vendo? Nasci ali, Sinésia, fazendo tchau. Irmão Jair, irmã Patrícia, Pedro, e Esther, e Daphne e Darlan. E tem aqui hoje, irmãos, antes de ir embora, tem aqui, tá, como diz aqui, ó, cantaram um hino. Vamos cantar um hino, então? Né? Mas assim? Obrigado, irmão Jair. Obrigado. Obrigado. Irmãos queridos, galerinha de casa, se vocês gostaram desse canal, dê um like, né? Como diz a Samira. E pode apertar o sininho. Eu não sei muito o que é tudo isso, mas a Samira me ensinou. Qual será que nós vamos cantar hoje, irmãos? Um que o pessoal conhece. Um aqui?
Uhum. Ai, de Deus que eu conheço. Então tá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Não, a maioria não conhece. Jesus, ó, 62. Vocês 62, vamos ver. Ah, muito bonito, 62. conhecem? Nome bom, doce fé. Ah, isso eu conheço aí, ó. Muito bom, irmãos. Amém. Irmãos queridos, ó, vamos cantar o hino 62. Olha, tudo ao contrário. É assim, ó. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Então, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Está muito baixo ou alto? Tá difícil pra cantar. Leva... Não. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém, amados. Nós cantamos, vai lá, vem, Pedro, isso, conseguimos. Meu Deus. Irmãos queridos, fiquem firmes no Senhor. Deus abençoe. Muito grato por todos estarem aí navegando juntos até nessa hora. Deus fortaleça todos em nome de Jesus. Sejam bênçãos onde todos estiverem. Tá bom? Amamos vocês. E assim a gente vai seguindo em Cristo. Né? Deus abençoe, meus amados.